Parece mentira, parece piada, mas é verdade. José Dirceu acaba de defender aqui em uma live a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu estou com um vídeo aqui, vou colocar daqui a pouco para vocês assistirem junto comigo, mas antes eu acho muito importante a gente comentar sobre a desonestidade intelectual, né? E a incoerência, né? No mínimo, a incoerência desse discurso agora petista. Na verdade, eu sinto que, e acho, e já está muito claro para todo mundo que o governo está completamente perdido, não tem uma linha de pensamento, não tem um norte para seguir, está completamente dominado pelos interesses do capital, completamente dominado. O Ministério da Economia, o senhor Fernando Haddad, está completamente rendido aos interesses privados, né? O Ministério da Educação está completamente dominado pelos interesses privados. O governo tenta seguir, né? O governo segue na linha assistencialista, né? Então, só que com dificuldades e com um caráter um tanto quanto conservador e até reacionário, porque na verdade nessa linha assistencialista, e depois eu faço um vídeo para comentar melhor sobre isso, para incluir novos beneficiários no programa Bolsa Família, o governo está excluindo outros. Então, o que o governo está fazendo é uma substituição de um pobre por outro, de um miserável por outro. Então, esse mês esse miserável recebe, esse mês ele não recebe para que outro receba. Então, o governo está completamente perdido, não tem uma linha. E aí, nesse vazio ideológico do governo, alguns membros, alguns militantes, né, petistas, enfim, têm aí aludido sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Vamos ouvir o Zé Dirceu falar, é bem rapidinho, e aí eu volto aqui para comentar. Antibolsonarista, mas é neoliberal, é ortodoxa, não pensa num projeto de desenvolvimento nacional. Então, o grande desafio nosso é construir um projeto de desenvolvimento nacional, ganhar a maioria do país para isso, formar um bloco social, um bloco político e conquistar uma maioria parlamentar. Bom, então está aí a incrível e a inacreditável fala do senhor José Dirceu sobre a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. E aí eu quero tecer alguns comentários, né, sobre isso. Aqui ainda nessa live eles vão cometer o sacrilégio, né, que eles sempre cometem, de afirmar que o Lula foi o melhor presidente da história do Brasil. E é muito interessante essa fala, junto, né, essa fala de que o Lula é o melhor presidente da história do Brasil. No mesmo espaço em que o Dirceu defende a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Veja, por que há uma contradição em termos dessas duas falas no mesmo espaço? Porque em 2023, em agosto de 2023, o José Dirceu está dizendo que é necessário a defesa e a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento. Ora, é porque este
projeto não foi implementado. É porque nós não tivemos nesse século, nesse milênio, mas sobretudo de 88 para cá, nós não tivemos nenhum governo nacional desenvolvimentista. Nós não tivemos nenhum governo que tenha implementado um projeto nacional de desenvolvimento. É por isso que ele continua sendo necessário. Portanto, há uma incoerência dizer que aquele presidente que governou por 8 anos, que teve o controle do governo que o seguiu por 6 anos, portanto, aquele que governou por 14 anos, não implementou um projeto nacional de desenvolvimento. Pelo contrário, foi um governo que reprimarizou a nossa economia, que avançou a nossa desindustrialização, que disseminou o agronegócio predatório pelo país, que disseminou a cultura da cana, que levou a agropecuária para a região amazônica. Um governo que abriu as portas do país para uma economia primitiva, predatória, atrasada. Um governo que reprimarizou a nossa economia. Um governo que atacou os direitos trabalhistas e a Seguridade Social, que fez a contra-reforma da Previdência, que abriu as portas do país para a terceirização, para a quarteirização, para a uberização. O governo que retirou direitos trabalhistas. Então, assim, essa fala do José Dirceu é uma completa alucinação, porque ele fez parte do governo que reprimarizou, que desindustrializou e que desmontou a Seguridade Social do trabalho, né? E continua apoiando este governo liberal, assistencialista, que está sendo feito novamente agora. E aí tem uma outra questão, que aí a gente tem que olhar para a perspectiva histórica. Qual é a função do PT na história do Brasil? Combater, dividir, minar o trabalhismo nacional desenvolvimentista. O PT, uma das funções que ele cumpre para o sistema brasileiro, para o Estado brasileiro, é o de impedir, não só impedir que o trabalhismo nacional desenvolvimentista voltasse ao poder depois da ditadura, como ele leva essa função, essa tarefa que é dada a ele pelo Estado e pelo capital estrangeiro, inclusive, ele leva às últimas consequências. Então, o melhor presidente da história do Brasil, todo mundo sabe quem é. É aquele que fez a Petrobras, a CSN, a Vale do Rio Doce, e criou os direitos trabalhistas, o direito de voto das mulheres. Gente, BNDES, CNPq, CAPES, não tem a menor comparação entre o governo de Getúlio e o governo Lula. A menor comparação. Nós estamos falando de um governo desenvolvimentista, de fato, com todas as suas contradições, com todas as críticas que nós precisamos fazer, mas uma coisa é você fazer uma crítica a um governo nacional desenvolvimentista trabalhista. Outra coisa é você fazer uma crítica a um governo que, além de ter sido neoliberal, assistencialista, ainda foi um governo corrupto.
Ainda foi um governo que desviou milhões e milhões de dinheiro público. Então, assim, nem no campo moral, que é o primeiro campo que deve se comparar, não dá nem pro cheiro. Não dá nem pro cheiro, por exemplo, com JK. Com todas as críticas que nós precisamos fazer ao JK, mas não dá nem para comparar o governo de Juscelino Kubitschek com o governo Lula. Assim como não dá mais para comparar, mas nem de longe, nem no aspecto moral, nem no aspecto político e nem no aspecto de projeto de país entre Jango e Lula, gente. Não tem a menor condição de comparar Jango com Lula. E aí, os militares e o capital internacional não queriam que aquele projeto que foi retirado do governo nacional, do poder nacional em 64, à base da força, voltasse ao governo com o final da ditadura. Aí entra a função histórica do PT para o capital. É impedir, naquela altura, que Brizola fosse presidente. Essa foi a função histórica e essa continua sendo a função histórica. Tanto é que depois, em 2018, quando estava nítida e clara e cristalina a incapacidade do fantochinho deles lá vencer o Bolsonaro no segundo turno, eles mantêm a candidatura deles, mesmo quando... E veja, eles mantiveram a candidatura do Andrade, não é mesmo quando as pesquisas mostravam que o Ciro venceria o Bolsonaro, mas é exatamente porque as pesquisas mostravam que o Ciro venceria o Bolsonaro em 2018 que eles mantiveram a candidatura do Haddad. Foi necessário ao PT manter a candidatura do Haddad no primeiro turno, porque estava claro que o Ciro venceria no segundo turno. Estava claro que um projeto nacional de desenvolvimento seria eleito, escolhido pelo povo brasileiro em 2018. E aí o PT vem mais uma vez cumprir a sua tarefa histórica nesse campo, porque tem outros nesse campo, vem mais uma vez cumprir a sua tarefa histórica, a sua missão histórica, que é impedir que um projeto nacional de desenvolvimento, os Dirceu está falando aqui que é necessário elaborar um projeto nacional. Esse projeto, Dirceu, esse projeto já existe. E existe há muitos anos. Existiu um Getúlio, continuou um JK nos moldes do JK, mas seguiu. Continuou um Jango, que foi apiado pela ditadura militar, contra a qual o Lula não se ergueu. O Lula não lutou contra a ditadura militar, né? E depois foi usado e quis ser usado, deixou-se usar, né? Porque viu ganhos nisso, né? Pelo Estado para impedir que o Brizola governasse o país e retomasse a direção que haviam imprimido os governos Getúlio e, sobretudo, Jango. Então, essa fala do Dirceu é de uma desonestidade intelectual gigantesca e é de uma contradição fatal. Não tem condições. E isso mostra
a necessidade que nós temos de arejar, de renovar a inteligência do povo brasileiro. Não dá pra gente ficar na mão de sujeitos como esses aqui mais, gente. Acabou. Nós precisamos fazer um esforço para renovar a nossa inteligência popular. Porque se for depender desse tipo de alucinações aqui, nós estamos e continuaremos bastante ferrados por muitos anos, tá? É essa a discussão de hoje. Quero pedir para que curtam, compartilhem, liguem o sininho aí e qualquer hora dessas eu volto aqui para comentar outro fato aí da conjuntura. Tá certo, galera? Um abraço.